Então vamos lá, vamos prosseguir, tá? Versículo 20. Se alguém se deitar com uma mulher escrava, desposada com um homem, e que não for resgatada, nem posta em liberdade, serão ambos açoitados, não os farão morrer, porque ela não era livre. O homem trará a sua oferta pela culpa a Yahuá até a entrada da tenda da revelação, a saber, um carneiro para a oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, fará o sacerdote expiação por ele diante de Yahuá, por causa do pecado que cometeu, e será perdoado o pecado que cometeu, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir, que ainda falta bastante coisa para parar. Alguns dos sábios do nosso povo falam assim, lã é algo de origem animal, e o linho é de origem vegetal. Tá? Alguns procuram remeter ao sacrifício de Abel e Caim, que um era de animal e sangue, que era o de Abel, né, Hevel, e o que não envolvia sangue, né, que eram os produtos da terra, que era o de Caim, né, Caim. Então alguns conectam o linho, tá, que é da terra, a Caim, e outros conectam a lã a Abel, tá? Então há muitos fazem essas conjecturas, tá? Mas assim não podemos afirmar que que é por causa disso. É uma possibilidade. O que a gente pode trazer uma aplicação, foi legal isso que o Douglas falou. Uma aplicação para as nossas vidas, o que a gente está percebendo bem claro é que o Criador, o negócio dele é sim, sim, não, não. Ou seja, a gente não pode estar misturando as coisas, tá? Então, nós temos que ser bem definidos naquilo que nós somos. A Torá fala para não misturar espécies diversas. Então, era melhor para as pessoas que, vamos dizer assim, elas assumissem de fato quem elas são, tá? Eu sou isso, eu sou aquilo, tá? Então, fica uma coisa misturada. Então, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que amar essas pessoas, tem que orar por elas, para que os ouvidos delas venham a ser abertos, a visão delas venha a ser aberta, tá? Mas a gente tem que deixar bem claro que não tem nada a ver com essas pessoas, tá? Então, a gente poderia trazer essa aplicação prática para as nossas vidas, não misturar. Sempre há uma dualidade, duas coisas aqui, e o Criador não quer que misture, tá? Então, a gente pode trazer essa reflexão sobre nossas vidas. Então, se eu sou Netzarim, eu tenho que agir como um Netzarim. Claro, nós somos pecadores, nós erramos, tá? Mas existe a falibilidade humana, somos errantes, tá? Mas temos que posicionar quem nós somos, tá? Então, isso é interessante, essa reflexão já a gente pode fazer sobre nossas vidas com relação a esses mandamentos, tá? De não misturar, tá bom? Então, não misturar as coisas. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Versículo 23. Quando entrardes na terra e tiverdes plantado toda sorte de árvores para delas comerdes, tereis o seu fruto como incircuncisão. Por 3 anos vos será como incircunciso, não se comerá. No 4º ano, porém, todo o seu fruto será kadosh, será santo. Ações de graças a Yahuá. No 5º ano comereis o seu fruto, para que vos produza a sua carga. Eu sou Yahuá vosso Elohim. Então, olha só, você plantou alguma coisa, um fruto, aí você tinha que esperar 3 anos, você não poderia comer, tá? Aí no 4º ano você ofereceria a Yahuá e no 5º ano você comeria, tá bom? Então o que a Torá? Por que isso? O fruto às vezes já estava até maduro e tal, geralmente não, né? Eu não entendo muito de plantação, mas se alguém entender aí melhor pode até falar, tá? Quem já lida mais com plantação, né? Tem mais autoridade para falar sobre isso. Então, geralmente, conforme vai passando mais os anos, o fruto vai ficando mais apurado, melhor. E no literal é isso. Plantou lá um fruto. 3 anos você não come aquilo. No 4º ano oferece ao Criador, no 5º ano você come, tá? Trazendo para as nossas vidas uma reflexão, tá? Então, a gente vai ver que na nossa caminhada Netzarim, 1º ano, muitas vezes o fruto que a gente vai produzir, muitas vezes o fruto que a pessoa vai produzir não vai ser muito aproveitável. Mas você não deixou de plantar, não deixou de regar por causa disso. Vocês estão entendendo? Não é porque o camarada não ia comer o fruto durante 3 anos que ele deixava de regar e de adubar aquela planta, tá? Então o Criador, ele aduba cada um de nós, ele rega, tá? Mas a gente também tem que entender isso. Talvez, poxa, eu sou Netzarim agora, eu estou guardando a Torá e ninguém na minha casa entende isso, ninguém quer guardar, eu estou desesperado. Calma, peraí, espera passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Aí no 4º ano você oferece ao Criador, aí no 5º ano você começa a desfrutar. Vocês estão entendendo como é que a natureza nos ensina a paciência, tá? Tem também que em Israel, né, eles falam primeiro
se aprende, depois se ouve. Ah, isso que a Mary está falando é muito show. Em Israel se diz assim, tá? Primeiro se aprende a Torá. Primeiro se aprende a Torá. Então, primeiro a gente aprende a Torá. Aí depois, em segundo lugar, a gente cumpre a Torá. Aí, em terceiro lugar, a gente ensina a Torá. Então é um conceito milenar. Quer ensinar sem cumprir, né? Exatamente. Tem gente que nem aprendeu ainda direito, né? O que acontece? Nem está cumprindo e já está querendo ensinar. E talvez a pessoa falar para você, pô, mas você está cumprindo esse mandamento e tal? Aí talvez a pessoa vai ficar, não tô. Uma história verídica que aconteceu na China. O que acontece? Lá na China, um rapaz se converteu e ele era budista antes, né? Ele era budista e ele se converteu. Aí ele ficou empolgado, aí ele pensou, vou falar pro monge budista lá, vou pregar a palavra para ele. Esse rapaz era cristão, evangélico, se converteu, né? Com toda a limitação da igreja, ele teve um encontro com o nosso Mashiach, né? Ainda que não chamasse por Yahushua. Isso lá na China. Aí ele, eu vou pregar para o monge. Aí aquele monge, aquele camarada que fica lá o dia inteiro meditando lá com o olho fechado, cara que geralmente já tem resposta para a maioria das coisas, já está tudo bolado já na cabeça dele. Aí o rapaz veio, aí o monge meditando, ele, monge, desculpa incomodar o senhor e tal, eu me converti e tal, agora sou cristão e tal, vim falar da Bíblia Sagrada para o senhor, vim falar de Jesus para o senhor, que não sei o quê. Aí o monge olhou para ele, só abriu, estava meditando, aí só abriu o olho assim, rapidinho, aí falou assim, você veio falar sobre o que mesmo? Ele, sobre esse livro aqui, a Bíblia. Aí o monge falou assim, você já leu todo esse livro? Aí o rapaz ficou todo desconcertado. Aí ele, não li não. Você voltar para casa, ler todo esse livro, eu aqui, paciente, esperando você. Quando você ler todo esse livro, tá? Você ler todo esse livro, você aprender ele, estiver cumprindo as coisas aí desse livro, você vem e fala que eu vou te escutar com muita paciência. Puxa, aquele camarada ficou... Ele não tinha o que responder, ele ficou com raiva e tudo, o monge fechou o olho e nem olhou mais para ele, voltou a meditar. Então, vamos lá, que isso sirva de motivação para quem nunca leu a Bíblia toda, tá? Não precisa ninguém dizer aí, tá? É entre vocês e o Criador, mas caso alguém nunca tenha lido a Bíblia toda, tá? Faça uma tefilá, mesmo no meio do estudo, tá? Faça uma tefilá agora, em espírito ao Criador, né? Pede perdão, né? O rapaz lá na China tinha poucos dias, né? Então tem muitos que estão durante anos e anos e anos e uma vida inteira e nunca leram a Bíblia toda, tá? Então, a gente tem que acreditar, primeiro, o que a Mary falou foi legal. Primeiro, qual o conceito que tem em Israel? Primeiro, se aprende a Torá, depois se cumpre a Torá e depois se ensina a Torá. E esse estatuto aqui que é colocado acerca de um fruto, que eu planto um fruto, aí eu espero 1 ano, 2 anos, 3 anos, não como. No 4º ano eu ofereço ao Criador. No 5º ano eu vou desfrutar dessa plantação minha. Então, trazendo para a nossa vida Netzarim, então a gente tem que esperar esse tempo também. A Escritura nos compara ao quê? Oliveira, tá? A Escritura nos chama de oliveira em algumas passagens, como em Romanos, tá? Nos chama de videira em algumas outras passagens também, tá? Nos chama de figueira em outras passagens, ou seja, são inúmeros os exemplos de que Israel é comparado a uma plantação, tá? A uma árvore. Então vamos lá. Então a gente tem que esperar. Tem gente que está há pouco tempo fazendo techuvá e já acha que é game over. Ninguém da minha casa me escuta. Calma, dá tempo ao tempo, tá? Vamos esperar o tempo de desfrutar dessa plantação. Vamos lá. Vamos prosseguir. Versículo 26. Não comereis sobre o sangue, tá? Eles traduzem não comereis coisa alguma com sangue, mas em hebraico, tá? Lo torrelu al hadam, tá? Ou seja, não comereis sobre o sangue, nem usareis de encantamentos, nem de agouros. Ou seja, a Torá nos proíbe de comermos qualquer alimento com sangue, tá? E provavelmente aqui a Torá está falando de algum ritual. Muitos dos nossos sábios acham que poderia ser algum ritual pagão, né, de comer alguma coisa sobre o sangue, talvez de um inimigo que foi derrotado. A gente sabe que povos pagãos, eles tinham o hábito de venciam o inimigo, bebiam o sangue dele,
Eles achavam que iam herdar a força daquela pessoa, comer a carne daquela pessoa. Até o futebol foi inventado assim, né? No meio da guerra, eles arrancavam a cabeça das pessoas. Na China, isso. E pegavam e ficavam jogando bola com a cabeça da pessoa. Né? Isso aí, não quero estragar o sonho de infância de ninguém não, tá? Então, disseram pra gente que os ingleses inventaram o futebol e que o Brasil é o rei do futebol, mas essa é a versão moderna. Na verdade, os ingleses, tá, eles colocaram regras e tudo, modernizaram o que os chineses já faziam há milhares de anos, tá? Eles venciam o inimigo, tá? Cortava a cabeça e para zombar do inimigo ficava chutando a cabeça do inimigo um pro outro, né? Os ingleses viram isso, tá? E resolveram botar de uma maneira mais esportiva, né? Não esse negócio de fazer a cabeça de uma pessoa morta, tá? Mas não estou falando mal do esporte, do futebol, não, tá? Não estou falando mal do futebol, não, tá? Hoje em dia é um esporte. Hoje em dia é um esporte, tá? Não tá jogando a cabeça de ninguém. Tá jogando uma bola, tá? Acho que é horrível. Mas que é horrível, a origem é horrível, né? A origem é horrível. É horrível, tá bom? Não estou dizendo que futebol é pecado, não. É só um fato histórico, uma curiosidade, tá? Mas eu tava falando, não vou jogar mais futebol. Desde que não seja com a cabeça de ninguém. Não sendo com a cabeça de ninguém, entendeu? Não sendo com a cabeça de ninguém, tá tranquilo, tá sussa, tá? Então vamos lá, tá?